Alô, meus irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário em que vocês irão assistir a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes, do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Eu quero agradecer a Deus pelos novos inscritos. Desejo a todos que sejam bem-vindos a fazerem parte desta família em graça, do canal Democracia Espiritual. Sejam todos acolhidos, recebam todos um abraço do canal Democracia Espiritual. E também aqueles que ainda não se inscreveram, eu convido a vocês a participarem. Como é que vocês vão participar? Se inscrevendo no canal, deixando o seu like, compartilhando essas mensagens, deixando os seus comentários. E vamos que vamos. E venha para nós juntos crescermos na graça e no conhecimento do Pai. Eu quero trazer mais um conteúdo, mais um alimento sólido para o nosso entendimento, para o nosso espírito, que tem como tema reconciliados na cruz. Reconciliados na cruz. Esse é o tema da mensagem. Todos aqueles que viveram antes da cruz, quando Cristo se entregou no madeiro, quando ele teve morte e morte de cruz, ele reconciliou seus filhos ali naquele sacrifício, onde foi dado o início da nova aliança em Cristo. A nova aliança deu início ali e terminou no ano 70, ou seja, e completou de uma vez para sempre no ano 70. O início da nova aliança foi através de Cristo na cruz. Paulo, ele teve a incumbência de levar o evangelho, o novo pacto, o pacto para o entendimento, ali quando os dois pactos se cruzavam. Então, meu irmão, eu quero trazer aqui esse tema que tem que reconciliados na cruz. Colossenses capítulo 1, versículo 21 diz assim, ó: E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Veja, pelas vossas obras malignas, agora lá, quando Paulo escreveu ali, depois da cruz, antes do ano 70. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Observe, meu irmão, essa carta foi escrita aos irmãos de Colosso, uma comunidade ali de irmãos, onde tinham judeus e gentios, onde Epáfras havia levado o conhecimento desse evangelho para aquela comunidade. Foi Epáfras que instruiu aquele povo. E onde é que está escrito isso? Colossenses capítulo 1, versículo 7 diz: segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Então, Epáfras, ele havia instruído, ensinado aquela igreja. E o evangelho da verdade, o evangelho da graça, havia chegado naquela região ali de Colosso.
e em todo o mundo daquela época ali, daquele século. Então, observe, meu irmão, essa carta foi escrita no ano 58 depois de Cristo. 12 anos antes, entendeu? Não, 12 anos antes do juízo de Deus, da segunda vinda do Filho do Homem. Então, o apóstolo foi procurado aqui por Epáfras. Epáfras, que havia instruído aquela igreja. Então, observe que o evangelho da verdade havia chegado na igreja de Colosso e em todo o mundo ali, daquelas redondezas ali, daquelas circunvizinhas, daquelas regiões ali da época. Então, o evangelho estava frutificando e crescendo. Paulo fala isso em Colossenses capítulo 1. Então, esse evangelho estava produzindo frutos e crescendo. E havia um crescimento desse evangelho ali, na vida daquelas pessoas. Ou seja, aqueles irmãos ouviram e entenderam a graça de Deus. Observe, aonde é que está escrito isso? Colossenses 1, versículo 6 diz, que chegou até vós, não vamos ler o versículo 4, desde que ouvimos da vossa fé, Paulo está dizendo aqui na carta, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes antes ouviste pela palavra da verdade do evangelho. Então, aquela igreja era uma igreja que vivia, aqueles irmãos viviam pela fé em Cristo Jesus, no que ele fez na cruz, vivia em amor com todos os santos, em todas as áreas eles viviam em amor, entendeu? Com todos os santos, e era uma igreja que vivia pela esperança, né? Ela era uma igreja que vivia em esperança, entendeu? Do qual o evangelho havia chegado até eles. Então, esse evangelho pregado por Paulo ali e por Epáfras naquele tempo ali, porque foi anunciado por Epáfras, dava esperança àquela igreja. Então, era uma igreja que vivia por fé, em amor, vivia pela fé em Cristo, em amor, em união com os irmãos, com os santos irmãos e em esperança. Entendeu? Então, o versículo 6, que chegou até vós, como também em todo o mundo, estava produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Então, aquela igreja ali ouviu e entendeu a pregação do evangelho da graça pregado, instruído por Epáfras. Porém, outras doutrinas, como, por exemplo, o judaísmo, o gnosticismo greco-romano, o ascetismo, o misticismo, havia chegado até aquela comunidade, entendeu? Querendo deturpar e tirar todo o ensinamento que eles haviam haviam aprendido. Então, observem que eles ouviram e entenderam a graça de Deus, o evangelho ali naquela região. Mas observe, meu irmão, eles ouviram e entenderam. Uma coisa é ouvir e entender o evangelho da graça. Outra coisa é ouvir e não entender. E tem muita gente aí que está ouvindo, entendeu? Falar desse evangelho, mas não entenderam. E acham que entenderam o evangelho. Entendeu? Muitos dizem que estão no evangelho da graça, no evangelho do reino, porém não entenderam. E vivem aí achando que estão livres, achando que agora que conheceram tudo, que ouviram e entenderam, acham que podem fazer tudo, acham que não podem mais ter compromisso, entendeu? Entendeu? E alguns aí que dizem que ouviram e entenderam o evangelho,
estão indo por outro caminho, ouvindo outras vozes, outro entendimento, como estava acontecendo aqui com essa igreja. O gnosticismo greco-romano, o misticismo, o ascetismo, o judaísmo, outra doutrina havia penetrado nessa comunidade. Então, Epáfras, preocupado, ele vai até Paulo. E Paulo, escrevendo essa carta para os irmãos de Colosso, observe que Paulo, no versículo de número, observem que Paulo, no versículo de número 13, Paulo diz assim, ó, olha o que Paulo diz. Ele já tinha ouvido e entendido o evangelho da graça, o evangelho que havia chegado ali naquela comunidade e em todo o mundo, o evangelho que estava frutificando e crescendo, entendeu? Porém, alguns estavam querendo entrar em outro entendimento que não era o evangelho da graça. Alguns estavam sendo levados por ventos de doutrinas, por filosofias, e estavam se prendendo, ou seja, estavam sendo presas fáceis. E Paulo alerta aqueles irmãos nessa carta. Veja, Paulo começa no versículo 13 dizendo: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Entendeu? E o império das trevas aqui era os rudimentos de obras mortas, o judaísmo. No 14, Paulo diz, no versículo 14, Paulo diz, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, os pecados foram aniquilados e a redenção aconteceu na cruz, com o sacrifício de Cristo na cruz. Aí no 15 ele diz, esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, Cristo era a imagem do Deus invisível, porque homem nenhum viu, nunca conseguiu ver e nem vai ver o Espírito de Deus, o Espírito de Yahweh, porque ele é Espírito, ou glória. Então, aí Paulo no 16 ele diz, ó, e ele diz aqui no 15 ainda, este é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. No 16 Paulo diz, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele, ô glória. Aí ele diz, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. A suficiência de Cristo, a suficiência da graça de Deus. No 18 ele diz, ele é a cabeça do corpo da igreja. Quem é o cabeça do corpo da igreja que Paulo está dizendo? Cristo. Ele foi o fundador, ele é o fundador da igreja. O primogênito, ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ele é o cabeça, ele é o primogênito. Ele foi o primeiro, entendeu? Então, observe, meu irmão, ele foi o primogênito entre os mortos. Ele ressuscitou primeiro. Aí no versículo 18, no 20, Paulo diz, porque aprove a Deus que nele residisse, ó, toda a plenitude, ô glória. Veja que Paulo estava querendo passar a imagem, entendeu? Do Cristo da carne, entendeu? Que foi do agrado de Deus, de Yahweh, do Pai, do Criador, que toda a plenitude, toda a perfeição habitasse nele, ou seja, estava nele, em Cristo Jesus, o Cristo da carne. Paulo estava querendo abrir o entendimento daquele povo que já tinha conhecido o Evangelho, já tinha ouvido, já tinha entendido, mas estava se embaraçando. É o que está acontecendo aí com muitos hoje que dizem que estão em graça. Muitos estão se embaraçando com outro tipo de entendimento, de ensinamento aí que a gente ouve. É muitas vozes. Muitos que já ouviram, que creram, que entenderam, mas estão se embaraçando. E é preciso ter cuidado, meu irmão, para não se embaraçar.
É muitas vozes. É muitos homens dizendo que estão em graça, levando esse evangelho. É muitos aí. Então, a plenitude, Paulo estava dizendo, a plenitude, a perfeição estava em Cristo. E foi da vontade do Pai, de Yahweh, que toda a plenitude, toda a perfeição estivesse em Cristo. Entendeu? Observe que Paulo estava querendo transmitir que o Filho, que o Cristo da carne era totalmente o Criador. Era duas naturezas. Paulo entendeu isso. Paulo entendeu isso perfeitamente. Não é que tem 2 tronos nem 3 tronos na eternidade, só tem um. Porém, Cristo, ele chega a afirmar: eu e o Pai somos um. Olha o que diz aqui em João. João, capítulo de número 10. João, capítulo de número 10, no versículo 30, diz assim, ó. Olha, aquele que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Versículo 30, eu e o Pai somos um. Ele diz, eu e o Pai somos um. Então, a plenitude, a perfeição estava nele. Jesus ali, o da carne, era duas naturezas. O Espírito que estava dentro dele era o próprio Deus. O Verbo se tornou carne, havia se tornado carne. Entendeu? Então, observe, ele diz, eu e o Pai somos um. Aqui em João, capítulo de número 14, mais na frente, olha o que ele diz aqui. O Cristo da carne, ele vai responder para seus discípulos que estavam ali. Em João, capítulo de número 14, do versículo 6, ele diz, ó, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando foi que isso aconteceu? Na cruz. Todos vieram a ele. Todos vieram a ele ali, quando ele foi levantado. Olha o que ele disse, respondeu Jesus, eu sou o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi através dele na cruz. A reconciliação do homem para com Deus. Aí ele diz assim, ó, no versículo 7, se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tem conhecido? E não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizeis, tu mostra-nos o Pai? Por que tu dizes, mostra-nos o Pai? Aí ele continua aqui, dizendo assim, ó, não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas por o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Observe, meu irmão. Aí ele diz, no versículo 11, crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das minhas obras. Olha aqui o que Cristo estava dizendo. Que ele e o Pai eram um. Entendeu? Então, observe, meu irmão, que o Cristo da carne era o próprio Deus. Deus estava na pessoa de Jesus Cristo. O Cristo da carne. Então, Paulo está tentando passar para aqueles irmãos que a reconciliação de Cristo foi na cruz. Veja no versículo Colossenses capítulo 1, voltando para Colossenses, vamos lá? Colossenses capítulo 1, eu quero ganhar tempo, não quero me estender muito, Colossenses capítulo 1. Olha o que Paulo diz aqui no versículo 20. E que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, da sua cruz,
por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas que sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Veja o 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue na sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas que é sobre a terra, que é sobre os céus. Então, observe, meu irmão, que a reconciliação do homem para com Deus foi na cruz, através do sacrifício de Cristo. Porque em Adão todos pecaram e foram destituídos da presença de Deus, da glória de Deus. Espiritualmente falando, o homem estava morto. Veja o que Paulo escrevendo aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, diz assim, ó, olha o que está escrito. Paulo escrevendo para os irmãos de Colosso, ou de Coríntios, ele diz, ó, a saber que Deus estava em Cristo, veja. Por isso que Jesus disse, eu e o Pai somos um. Aí Paulo diz aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 19, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Veja, aqui em Romanos capítulo 5, versículo 11, vamos lá, Romanos capítulo 5, versículo 11, Paulo está escrevendo agora para os irmãos que se encontravam lá em Roma, ele diz, ó, e não apenas isto, mas também nos gloriamos, ó, em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, o homem foi reconciliado em Cristo. O homem que estava separado de Deus, ele voltou, entendeu? A ter a conexão com Deus pela fé em Cristo, no que ele fez no sacrifício da cruz. Naquilo que Cristo fez na cruz, em morrer em morte de cruz, doar seu corpo, ele reconciliou o mundo, ele reconciliou os filhos. Não existe mais pecado, condenação, culpa. Não existe mais isso. Então, Paulo estava dizendo aqui que a reconciliação entre Deus e o homem, no sentido espiritual, no âmbito espiritual, foi através de Cristo na cruz, através de sua carne. Paulo estava dizendo, vocês foram reconciliados em Cristo. Porque todos antes da cruz estavam separados do Pai. Estavam, entendeu? Separados. Entendeu? Mentalmente. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Olha o que Paulo, mentalmente, eles já viviam debaixo de condenação. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Versículo 21. E a vós outros também, que outrora eras estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, pelas obras carnais, as práticas carnais. Mesmo eles praticando as obras da lei, eles não estavam perfeitos, nem na consciência deles. A consciência deles o acusavam. E mesmo Cristo tendo já pago a dívida do pecado, mas eles viviam ainda sendo estranhos e inimigos no entendimento, mesmo já estando livres. E Paulo estava ali, mesmo eles já estando livres em Cristo na cruz. E Paulo estava lembrando a eles que não precisavam de outra doutrina, não precisava de outro entendimento. A suficiência de Cristo foi suficiente. Ele pagou tudo, ele reconciliou o homem ao Pai. Eles estavam perfeitos em Cristo. Não precisava de mais nada. Então, observe, meu irmão, se Paulo estava dizendo para aquela igreja ali no século I, meu irmão, para os irmãos de Colosso, imagine nós, então, o corpo físico de Jesus, de alça, pelo seu sacrifício, reconciliou o homem e deu início à nova e eterna aliança, o pacto para o entendimento, o pacto para o espírito.
Então, somos perfeitos em Cristo. Aí no versículo 22 ele diz aqui, ó. Olha, continuando ainda. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, ou seja, nos sacrifícios, ó, no sacrifício de Cristo, mediante a sua morte, tá vendo? Para apresentar-vos perante ele, perante quem? O Pai, perante ele, perante ele o Cristo ressuscitado, entendeu? Ó, e agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, ou glória, inculpáveis e irrepreensíveis. Os filhos de Deus, a igreja de Cristo aqui na terra, é santa, é perfeita, é imaculada, é irrepreensível, não tem nada de condenação, sem culpa. São inculpáveis, nós somos inculpáveis. O Pai olha para nós hoje e vê a gente perfeito. Paulo diz aqui em Colossenses, versículo 10, não, Colossenses capítulo 2, versículo 10, também neles estáis perfeito, ele que é o cabeça de todo o principado e potestade. Então, meus irmãos, o Pai nos vê perfeito, nós somos reconciliados com ele. Ou seja, de forma indireta, porque aqueles que viveram antes, entendeu? Eles foram alcançados pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício de Cristo na cruz, de forma direta, porque eles viveram antes da cruz. Então, todos aqueles que viveram antes da cruz viviam debaixo de quê? De pecado, de condenação. O pecado adâmico que separou o homem de Deus e a lei que dava força ao pecado. Então, Cristo na cruz trouxe a paz e reconciliou os judeus, os pecados dos judeus, que era a transgressão da lei, e também a culpa que eles tinham também. Eles tinham também a culpa em Adão. A lei dava força ao pecado adâmico. E os gentios que não receberam lei, mas eles eram culpados de tudo também. Por quê? Através do pecado de Adão, eles estavam separados, sem promessa de Deus na terra. Eles não tinham as alianças. Estavam longe, separados. Eles eram inimigos de Cristo. Entendeu? Pelo entendimento. Por causa das suas obras malignas. Então, e nós que nascemos depois de 70, já nascemos reconciliados, perfeitos, sem condenação. Então, Cristo na cruz foi o início de uma nova e eterna aliança. A nova aliança foi inaugurada na cruz, em Cristo. E Paulo levou ali, recebeu a revelação ali do novo pacto, da nova aliança, para levar ali no século I, ali para os gentios. Então essa palavra que eu quero deixar para nossos irmãos. Amém? Se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão Neilton Cardoso, canal abençoado com todas as bênçãos, e do nosso irmão André Palhares, canal MDCG, e do nosso irmão Ivanilton Cardoso, Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, e do nosso irmão Pedro Donizete, do canal Ministério do Espírito. Amém? Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se Deus assim o permitir. Perfeitos nele, ô glória.